Boa noite a todos. A gente vai iniciar agora uma conversa bem bacana a respeito do acolhimento aos pais de crianças autistas, né? É algo que geralmente as pessoas levam com muita seriedade, mas hoje a gente vai tratar um pouquinho mais leve, como ele exige, né? Falar do autismo hoje é algo que impacta, apesar de você jogar no Google e ter milhões de informações a respeito do autismo, ainda é algo que choca, ainda é algo que assusta, ainda é algo que, ah, meu Deus, tomara que com meu filho não. E a gente precisa desmistificar, desconstruir tudo isso. E a gente vai conversando um pouquinho e eu já me apresento para vocês. Deixa eu só começar a compartilhar e a gente vai conversando um pouco melhor. Beleza? Vamos lá, deixa eu só. Fui. Tirar esse. Tá? E aí, vamos dar abertura, né? O tema que a gente escolheu, né, em parceria com a Joaces, foi o acolhimento aos pais de crianças autistas rumo ao diagnóstico. E aí a gente vai poder falar um pouquinho como se inicia o diagnóstico, qual é o caminho trilhado com eles a respeito do diagnóstico do autismo, né? E aí a gente vai ter esse olhar diferenciado para os pais, para os familiares, para os cuidadores, aqueles que estão descobrindo o autismo nas suas crianças. A Jornada Acadêmica Multidisciplinar em Ciências de Saúde, né, a JOASSAS 2023. Cara, eu sempre falo isso. Sempre que tiver uma oportunidade de levar o autismo, a gente parabeniza o evento, porque realmente, assim, é algo fantástico, porque infelizmente ainda não se tem abertura suficiente, né? Abertura de poder falar e levar informação a respeito do autismo para as pessoas. Essa é uma frase que eu sempre trago comigo, que é somente com respeito, amor e inclusão conseguiremos construir uma sociedade mais justa e desenvolvida para todos. Quando a gente fala de sociedade mais justa, de respeito, de inclusão, a inclusão de verdade, né? A inclusão não essa que é feita da boca para fora, mas a inclusão que a gente faz mesmo é algo fantástico, né? Ela deve ser desenvolvida para todos. E aí a gente começa a dar abertura, mas antes deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Rômulo, eu sou fonoaudiólogo, né? Sou formado desde 2010, já tenho aí uma caminhadinha de 12 anos trabalhando com desenvolvimento de criança, de fala, desenvolvimento de comunicação, né? Fui me especializando na questão de comportamento, análise do comportamento, estimulação de fala, então tudo direcionado para a gente chegar até hoje no autismo, né? Tem uma empresa que trabalha especificamente com isso, que é o acolhimento desses pais, né? Tenho relatos de pais que a gente foi junto desde o primeiro sinal de alerta. Como tá diferente, meu filho tá diferente, não tá como eu vejo outras crianças. Eu peguei meu filho enfileirando brinquedos. Tem alguma coisa, desde este momento até uma ligação meses depois, Rômulo, ele tá rindo, ele tá brincando, ele tá socializando com outras crianças, pós-diagnóstico. Então é algo fantástico, é algo que move, né? O desenvolvimento, o trabalho, a motivação de estar trabalhando com essas crianças todos os dias. E aí a gente vai começar, mas antes de tudo eu desejo a vocês boas experiências, que vocês possam se divertir muito durante todo o processo, que é o mais importante. O processo de aprendizagem, o processo de reflexão, o processo de você conseguir se colocar no lugar de outras pessoas, principalmente de pais, que têm esse grande desafio e de verdade, matam um leão por dia. Então vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é acolhimento, certo? Acolhimento, né, a gente vai jogar o significado mais popular. Ato de ou efeito de acolher. Acolhida. Acolhida. Medo, como se acolhe, modo como se acolhe ou recebe alguém ou algo. E aí a gente fala sobre recepção. Local seguro que oferece proteção, abrigo, refúgio, hospitalidade, hospedagem. Refúgio, hospitalidade,
hospedagem. Guarda essas palavrinhas com vocês e a gente vai conversar ela durante a nossa conversa. O que é o acolhimento? O acolhimento é você acolher, é você recepcionar, e é o mais fantástico que eu acho, é você servir de abrigo, de refúgio, e você ser morada de proteção dessa família, dessa criança. Então, palavras relacionadas é acolher, é acolhida, acolhido, hospitalário e o principal, acolhedor. Então, nosso objetivo aqui hoje é acolher, é aprender, é se transformar no agente acolhedor. Muito forte isso, muito legal. E aí, né, o acolhimento pode estar presente nas relações humanas em todos os momentos da vida. E seu significado pode ir além das conceituações pré-estabelecidas pelos direitos humanos. Então, o acolher ele é muito maior do que a gente fala e vê por aí, né? O acolher é você chegar do lado e às vezes não falar nada, você servir de ombro, você servir de morada. Isso é acolher. E isso faz total diferença no tratamento de crianças autistas. Eu imagino que o tratamento com pessoas relacionadas à área da saúde é necessário. A gente está saindo de um período podemos dizer que a gente está caminhando para a saída de um período de pandemia, então a gente começa a ver a importância desse acolhimento. Tá, mas fonoaudiólogo, autismo, alguma coisa não bate. Vamos lá. Vamos entender primeiro o que é fonoaudiologia. É uma profissão da área da saúde que pesquisa, previne, avalia e trata as alterações da voz, fala, linguagem, audição e aprendizagem. A fonoaudiologia não se restringe a isso. É a ciência que cuida de todos os processos de comunicação humana e seu desenvolvimento. Então a fono ela trabalha com qualquer distúrbio de comunicação humana. E aí vocês já começam a perceber por que a fonoaudiologia é tão importante dentro do autismo, né? Vamos lá? E a fonoaudiologia como porta de entrada para o autismo? Beleza, já dei algumas dicas, mas a gente vai voltar um pouquinho, a gente vai poder entender o que é o autismo e aonde que a fonoaudiologia ela se encaixa, né? O que é o autismo? O autismo é o transtorno do espectro autista, né, que a gente chama de TEA. É um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico. Quando a gente fala de desenvolvimento atípico, a gente está falando daquilo que foge do esperado, atípico, aquilo que não é o esperado. Então, tudo que vem além daquilo que já se esperou é atípico, entre aspas, do normal, bem entre aspas. Então, tudo que a gente espera é típico e aquilo que vem diferente é atípico. Manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. O autismo, isso aqui é fantástico. É uma definição que, assim, aquela definição a gente consegue achar em qualquer lugar, mas essa aqui é uma definição que eu amo. Eu coloco em todos os meus artigos que eu posso, em apresentação, em palestra, em qualquer lugar eu coloco essa definição. O autismo, ela impacta como uma pessoa pensa, como ela aprende e como ela experimenta o mundo. Isso é fantástico, cara. Porque, assim, o pensar é diferente. A sensibilidade é diferente. O olhar é diferente. A forma com que se aprende, a forma com que se experimenta o mundo. Você já parou para pensar como você experimenta o mundo? Como você sente, como é o toque, como é o abraço? Então, tudo isso é muito diferenciado para a criança autista. Né? Aquela que a gente fala assim, eles são muito sensíveis, eles, se não gostou de você, ele não vai com você, e realmente é assim. Eles experimentam o mundo de outras formas. O cheiro, o sabor, e aí tem a seletividade alimentar que nos explica muitas coisas a respeito do que eles vão se arriscar ou não a experimentar. Então, a forma com que eles experimentam o mundo é algo fantástico. E aí, só para a gente poder falar um pouquinho sobre os sinais e sintomas,
Vamos fazer uma pincelada um pouco mais rápido? E aí tem, ó, de cara, atraso de fala. Dificuldade de manter uma conversa. Lembra que ele aprende diferente, certo? Então, o atraso de fala é algo que está em quase todas as crianças que têm um autismo. Quase todas. Lembrando que o autismo é um espectro, e o espectro nos diz que existem milhões de possibilidades de características de autismo. E uma criança é igual, e é isso que faz o autismo tão fantástico, né? A individualidade de cada um. Dificuldade de manter uma conversa, dificuldade em participar de atividades e brincadeiras em grupo, falta de contato visual, dificuldade de ter empatia, de se colocar no lugar, de entender piadas subliminares, de entender olhares. Eles têm essa dificuldade muito grande. Dificuldade em compreender o sentimento dos outros e expressar os seus. Então, às vezes, tem aquele choro inadequado, a risada inadequada, né? Manutenção de rotina, mudança ou a exposição a ambientes diferentes e barulhentos podem causar perturbação. Eles são muito rígidos, eles têm uma rigidez cognitiva, ou é preto ou é branco. Eles têm uma dificuldade de entender que entre o preto e o branco existe uma gama de tonalidades diferentes. É sempre sim ou não. O talvez, o mais ou menos é muito difícil de ser entendido por causa dessa rigidez de cognição, rigidez de pensamento, rigidez de comportamento. É muito complicado você chegar para uma criança e mudar a rotina dele constantemente, né? Para a gente conseguir ter uma criança autista regulada, quando a gente fala regulada, é aquela criança que não tem uma crise planejada, digamos assim. A gente chama de uma criança em crise desregulada. Então, uma criança regulada é aquela criança que está tudo bem, que está tranquila, que está participando, que está fazendo comportamentos adequados. Então, uma criança que tem esses comportamentos adequados, eles estão regulados. Beleza? São termos que a gente vai conversando durante a nossa conversa. Então, é bom a gente já explicando algumas coisas. E a manutenção de rotina, né? Aquele quadro de sempre fazer a mesma coisa, a quebra de rotina, algo que assusta, que desregula as crianças de uma forma que é difícil. E aí, é legal isso aqui. Essas características não estão presentes em todas as pessoas no espectro. Isso vai depender do nível e dos tipos de comprometimento. Eu tenho crianças que, da mesma idade, vivências parecidas, mas que têm habilidades diferentes. Alguns são muito introspectivos, outros são falantes demais, outros não falam. E aí é o que eu falei. Isso tudo faz o autismo ser tão fantástico e tão difícil de se trabalhar ao mesmo tempo. As pessoas muitas vezes acham, eu gosto de criança, eu vou trabalhar com autismo, e aí não sabe o rolê que é, né? Você pegar cada caso, estudar cada caso, descobrir. Às vezes você já pega um paciente e acha que vai começar atendimento, e aí você depois percebe que precisa de 2 meses para você começar a entender quem é aquela criança, para você começar a ver as necessidades de verdade e agir em cima dessas habilidades que estão faltando. E aí eu deixo um exercício, né, para vocês poderem pensar um pouquinho. Qual o sinal na criança que desperta o interesse dos pais de buscar uma avaliação fonoaudiológica? A gente conversou sobre isso. Eu já falei. Qual o sinal na criança que desperta o interesse dos pais de buscar uma avaliação fonoaudiológica? Lembra? O primeiro sinal que mais chama atenção é o atraso de fala, né? Hoje em dia, o atraso de fala, ele é algo assim que mais chama atenção de todas as características de sinais de alerta. Posso dizer que quase todos, praticamente todos os pacientes que não têm diagnóstico de autismo, e o diagnóstico é feito dentro de consultório, que chegaram para mim até hoje, são crianças que vieram com atraso de fala. Rômulo, meu filho não fala. Peraí, mas ele não fala por quê? Ele não fala, ele é tímido. Ele é tímido? Ele ainda não fala. E aí você olha o menino, ele tá correndo na sala na pontinha do pé. Você dá um brinquedo para ele, ele fica emparelhando. E aí você vai vendo, ao passar da avaliação, da investigação, a quantidade de sinais que ele tem. E aí é fácil você conseguir encaminhar para uma avaliação e um possível diagnóstico.
Mas o primeiro sinal é o atraso de fala. Atraso ou ausência. E aí, a gente já vai entrando dentro dessa parte de diagnóstico, de acolhimento, e eu queria contar para vocês, né, a respeito do primeiro contato com o autismo. O primeiro contato, a gente costuma falar que o primeiro contato acontece muito antes do diagnóstico. O primeiro contato acontece quando geralmente está só a criança e os pais, ou a mãe, ou o pai, e ele começa a perceber que tem algo diferente. O primeiro contato é aquele contato que te deixa com uma pulguinha atrás da orelha, que te faz pensar a respeito do que está acontecendo. Alguma coisa está diferente. Chega a ser engraçado assim quando a gente conversa hoje com os pais das minhas crianças que já têm meses, anos com o diagnóstico, e eles falam sempre a mesma coisa, né? Numa roda de pais assim a gente vai conversando e eles sempre falam a mesma coisa. O autismo sempre esteve ali. A gente é que não via, a gente não enxergava. O relato mais do início de tudo é de uma mãe que falou comigo assim, Rômulo, falou o nome da criança, né? Eu sempre soube que tinha alguma coisa diferente. Eu sempre vi que ele era diferente, mas eu não sabia o que era. Essa criança foi diagnosticada com quase 5 anos. Então você vê quanto ela postergou esse diagnóstico. Mas ela já sentia, depois de informação, ela conseguiu ver que lá atrás já tinha alguns sinais de alerta. Ela falava que na maternidade ainda, toda vez que a enfermeira ligava a torneira ou levantava a tampa da latinha de lixo, aquela que você pisa e fala, a criança chorava. Todas as vezes. Ele não chorava para nada. Era uma criança que não chorava, mas toda vez que ligava a torneira, ele entrava numa crise de choro que ninguém conseguia segurar, não conseguia acalmar, colocava no peito, ele só chorava, ou seja, ele tinha uma crise já na maternidade. E ela fala, sempre esteve ali e eu não consegui enxergar. Às vezes enxerga, mas por falta de aceitação mesmo, a gente passa batido e fala que não. Beleza? E esse foi o meu primeiro contato com o autismo, né? Que aí vocês vão me ver emocionando muito durante dessa apresentação. Geralmente eu não trago ele, geralmente eu deixo ele quietinho, não é algo que eu exploro, não é algo que eu divulgo, mas quando a gente fala de acolhimento, eu trago. Eu trago para as pessoas entenderem o meu lugar de fala nessa conversa sobre o rumo do diagnóstico, né? Esse é meu filho, Benjamin. Ele tem hoje 3 anos e 6 meses. E há mais ou menos uns 8, no início do ano passado, mais ou menos em abril, ele estava lá em casa e aí eu vi ele enfileirando as pecinhas e separando por cor já na fileira. E aí ali eu tirei essa foto, mandei para a mãe dele e falei assim, o que está acontecendo, né? E aquele nó na garganta, aquele peso assim. E ela falou assim, olha, então, ela acompanha as minhas lives, acompanha meu trabalho, e aí ela falou assim, então, ele tá andando na ponta do pé, o Ben já tem 3 e 6, né? Ele não fala, ele começou a falar de um mês para cá algumas palavrinhas isoladas, então tem um atraso de fala, tem as estereotipias que começaram agora de bater a mão na cabeça, o enfileirar. Então, esse foi o meu primeiro contato com o autismo, né? Eu sou fonoaudiólogo há 12 anos, trabalho com autismo praticamente há 12, e nesse processo eu me descobri pai atípico e filho atípico, que minha mãe foi diagnosticada também com autismo aos 52 anos de idade. Então é algo assim que o diagnóstico é um divisor de água, e eu fico com a garganta embargada mesmo. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro contato, né? Nesse primeiro contato, é uma mistura de tudo que você possa imaginar. É uma mistura de porquê comigo, uma mistura de o que eu vou fazer agora.
E aí a gente entra nessa fase, que são as 5 fases do luto. E é normal. Não tem como falar com uma pessoa, ah, tudo bem. Não, não tá tudo bem. Por mais preparada que você seja, por mais instruída que você seja, você vai passar pelas fases do luto como qualquer outra pessoa. E essas fases do luto nos direciona a uma melhor terapia, a um melhor tratamento. É necessário passar. Se não passou, o luto não tá certo, pulou etapa, precisa se fechar esse ciclo. Beleza? O luto está sempre, ou seja, não tem como passar por algo e não fechar esse ciclo do luto. O luto está sempre presente em nossas vidas, surge a cada perda ou mudança, término de relacionamento, sair de um emprego. Para mim, sair do emprego é extremamente dolorido. O desmame de paciente, o encerramento de ciclo com a família, para mim, me machuca demais. A mudança de casa ou cidade, a morte de alguém próximo e até mesmo o diagnóstico médico, né? Em cada situação, vivenciamos de maneira intensas, variadas, né? De vivência, viu como eu fico emocionado? Eu já fico gago, enfim, ainda mais que eu tô com saudade dele. Em cada situação, o vivenciamos de maneira diferente e intensidades variadas. É uma fase importante para achar forças e se adaptar a novas realidades. E aí você vê o rostinho do Benja, o olharzinho pro nada, pro horizonte, né? O luto possui 5 fases, e a gente vai conversar melhor sobre todas essas fases. São divididos das seguintes maneiras: negação, isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação. Costumam ocorrer nessas ordens, mas não é incomum vê-las se misturando, né? Às vezes uma, depois a outra, depois volta duas. Vou dar um exemplo legal. Eu já tive pais que chegaram para mim, olha, a gente vai investigar o autismo, aquela choradeira, 3 horas de, de consultório, vamos começar a investigar, é normal, é normal, é normal, fique tranquilo, vai ser bom, o diagnóstico é um divisor de água, você vai conseguir os direitos da criança. Tudo bem, Romulo, vamos junto, vamos junto. 3 horas capacitando, a mãe começa, o que estava na negação, na raiva, na barganha, depressão, começa a entrar na aceitação, e aí vem alguém e fala assim, olha, o autismo agora tem cura. Você já procurou saber? Pega a pulguinha e coloca atrás da orelha, a gente sabe que o autismo não tem cura. Mas alguém falou, alguém do WhatsApp, uma tia. E aí vem aquela pulguinha assim, e aí aquela fase que a gente estava já trabalhando a aceitação, a formação de vínculo, o reconhecimento, volta lá para a negação. Volta lá para a raiva. Por que, que você falou isso se o autismo tem cura? Então elas ficam variando até que se encerre o ciclo do luto. E aí a aceitação. É um caos. A gente precisa ter muito cuidado com o direcionamento e como esses pais vão buscar informação. Que aí às vezes você trabalha, ele entra em algum site que não é legal, e aí vem cheio de confusão. Já passei por muito isso. E aí a gente volta a entender um pouquinho por que desse luto. O que, que é no luto? Poxa, mas o luto morre alguém, né? O luto é uma palavra pesada. E sim, o luto é a morte, né? É a morte do filho ideal. É aquele filho idealizado, aquele filho que, quando você recebe o resultado, você vai ser pai. Você já pega seu dinheiro da poupança, não quer saber de nada, vai lá e compra camisa de time, já compra bicicleta para o menino, já compra, sabe, aquele plano, você idealiza um filho, né? A perda do filho idealizado gera profunda tristeza e é realmente um luto, né? O medo do futuro, o medo do desconhecido, frustração e vergonha. Eu lembro que quando veio a notícia do Benja, e eu falei assim, não, agora é minha vez, agora eu vou embarcar nessa e vou junto. Eu lembro que a Sara estava com quase 2 meses. Eu tinha ainda 20 e poucos dias com o meu salário. Eu gastei tudo. Eu comprei roupa que o menino nunca usou até hoje, porque quando ele foi usar, já não cabia mais. Eu comprei um chapéu para ele com a orelhinha de cachorro. O menino nasceu em julho, no Brasil, Marataízes, né? É calor.
Ele nunca usou. Ele tem uma foto com aquele chapéu com a cara tão feia. Enfim, gastei meu dinheiro todo. Então a gente idealiza qual é o curso que ele vai fazer, qual é a banda preferida, quais os lugares que ele vai viajar com você. Você já compra a cadeirinha do carro, tudo. Você idealiza, você faz planos. E aí vem a notícia do diagnóstico. Toda aquela questão do filho idealizado, a gente coloca à prova. E a gente fala, poxa, não vai mais acontecer. E aí a gente tem a morte do filho ideal. A morte do filho ideal, ela é substituída pela criação da imagem do filho real. E aí a gente entra na primeira fase, que é a fase de negação. Funcionando como um mecanismo de defesa, usado pelo indivíduo para proteger o seu ego de verdade, da verdade, uma criança com deficiência não é o comumente esperado pelos pais, e em um primeiro momento, os progenitores encontram-se em um estado de não aceitar aquela criança. Eu já tive, assim, a minha negação durou algumas semanas, porque eu tentava justificar o que eu estava vendo. Eu tentava criar estratégias. Tá andando na ponta do pé. Coloca uma meia, o chão tá frio. Então, no automático, na sua negação, que ela, boa parte é inconsciente, você vai criando estratégias para poder camuflar, para você poder postergar esse assunto, para você poder jogar mais para frente. Não, vamos lá, não tá na escola. Vai deixando. Por medo. Por você achar que uma hora vai dar certo e às vezes não dá. Então ela pode durar minutos. Tá bom, beleza, tá doendo, mas vamos lá, vamos buscar, vamos recorrer. Ou até mesmo anos, né? A gente sabe aí de pais que até hoje não aceitam o diagnóstico da criança. Eu tenho uma mãe que ela não aceita. A menina já está com 9 anos. Até hoje ela fala F84. Ela não fala autismo perto da menina. Inclusive a menina já até sabe o que é o CID. Que nem é mais esse CID, né? Mas ela usa o F84. E aí, a partir quando você está ali naquela questão da negação, a primeira fase, ela começa a ser lapidada, ela começa a aumentar, e aí cria uma raiva, né? Nesse período, os indivíduos eles projetam suas frustrações em todo o ambiente externo, tentando achar um culpado, e aí começa a culpar a mãe, começa a mãe a culpar o pai, começa a culpar os avós, por que fez isso, é primo, e aí começa a tentar achar culpado, tentando descontar aquela frustração pela criança. E aí, alguns casais acabam se separando, e a maioria é o que acontece. Muitos pais se sentem tão culpados que eles se sentem meio vergonhosos, né? Tipo assim, pô, acabei estragando a vida do meu filho. Porque o homem tem isso de se sentir culpado mais até que a mulher. E aí acaba assim, esse sentimento de culpa e acabam brigando demais, o casamento vai por água abaixo. A quantidade de mães solo que eu tenho muito grande, muito. Mais da metade de pais que não aguentaram e saíram fora. E é bem difícil. Depois da raiva, quando você já não tem mais nada para brigar, já culpou todo mundo, já culpou Deus, já culpou tudo, você entra na fase da barganha. A fase da barganha é aquela fase onde você entra no troca. É onde você busca milagres, simpatias, orações, joelho no chão, joga óleo ungido, campanha na igreja, lencinho, arroz santo, tudo isso. Então a barganha é a fase em que os sentimentos de culpa se desenvolvem e tomam conta dos pais. Aqui observamos indivíduos recorrendo a milagres e promessas em troca de cura de filho, que são aqueles pais que viajam aí 200 quilômetros por dia para levar o filho em terapia porque aquela mulher fez uma criança falar. É algo que é bem pesado essa história dessas fases, assim, porque são coisas que a gente vivencia o tempo todo. Então, uma fonoaudióloga lá na outra cidade falou que o filho pode falar, que ela dá 2 meses para a criança falar, a mulher vende o carro, sabe? Vai morar para outra cidade em busca de milagres. E aí não acontece, entra volta para a fase de frustração, é algo terrível, meus amigos. E aí, deixa eu me ajeitar aqui. Depois da barganha, vem a depressão. E é onde a ficha cai. É onde o seu chão
Porque não adianta ficar bravo, não adianta brigar, não adianta ficar com raiva, não adianta barganhar, não adianta procurar milagre, e aí a sua ficha cai e você entra num estado de tristeza tão grande, amigos, que o sofrimento, assim, a perda, esse sentimento de potência é terrível. E é nessa fase que geralmente os pais buscam ajuda. É nessa fase que eu recebo a maioria dos meus pais que buscam explicações, respostas. É a hora que eles chegam para mim. E aí, papai, cai no meu colo uma família totalmente desestruturada, sem motivação, aonde eles têm um sentimento de culpa tão grande que nem a cabeça eles conseguem erguer. Eu tenho uma mãe que ela engravidou com 16, solo. A menininha nasceu, ela já tinha 17, ela tem 2 aninhos, então ela tá com 19 para 20 anos, essa mãe. Ela tá comigo já há 8 meses em terapia, e esses dias ela chegou para mim falando assim: Romulo, eu fui ao shopping, o olho brilhando. E aí eu falei assim: sério? Para mim é algo super normal de eu ir ao shopping, no cinema, comer alguma coisa. Para ela foi algo tão fantástico, ela conseguiu ir ao cinema. A menina conseguiu ficar com a tia em casa sem desregular. E aí a gente vê você florescer a vida dessa família, você falar assim, olha, tem vida depois do diagnóstico, sabe? Você precisa recuperar sua vida, você tem 20 anos, vamos lá, vai viver. A menina está sendo bem cuidada, ela está sendo treinada, as habilidades estão chegando, mas é algo tão sutil e você vê como ela sai dessa tristeza, dessa depressão. E é algo assim que motiva a gente continuar trabalhando nesse mundo. Né? Não falo área de autismo, não, nesse mundo, porque é um mundo de informação. E aí, meus amigos, vem a quinta fase, que é a aceitação. Por fim, a última fase é a aceitação. Aqui é onde os pais aceitam suas condições e o cenário em que estão inseridos, passando a entender todo o processo e as fases anteriores como naturais. Lembra do fechamento de ciclo? Então, quando começa a se encerrar o ciclo, eles começam a ver que tudo que foi feito para trás foi necessário para chegar até onde eles estão agora. Assim que a ficha cai e os pais passam a aceitar a nova realidade, é como se a criança nascesse de novo. Os vínculos maternos e paternos eles são estabelecidos e provam ter uma união muito mais fortalecidas do que antes, porque agora eles estão apaixonados pelo filho ideal, pelo filho real, perdão. Eles estão apaixonados pelo filho real, o filho que que eles têm, né? O diagnóstico não mudou, a criança é aquela ali, ele não perdeu um braço, ele é um menino, ele tá ali brincando do jeitinho dele. O autismo ele não limita o amor dos pais, o que era questionado nas outras fases. Então, quando você sabe, pô, meu filho é autista, vamos lá, o que eu estou fazendo? Estou fazendo o melhor, tem terapia, não tem mais aquela dúvida que você errou, que, sabe, já passou, já foi superado. E essa fase, ela é modificadora em todas as famílias. Então, a gente começa a identificar como a aceitação é importante, como aceitar o processo de diagnóstico, como aceitar o diagnóstico da criança, como é ela libertadora. E você, quando trabalha a aceitação, você vê isso esboçado na cara da família. E aí não vem só família pai e mãe, vem avó, vem tio, e aí acaba que aquele vínculo é muito mais forte do que antes. E aí o primeiro atendimento, né? O primeiro atendimento, o acolhimento que a gente vai trabalhar, deixa eu ver, isso. O primeiro atendimento, o acolhimento. Lembra que a gente conversou sobre aquelas definições lá atrás, sobre o que é o acolhimento? Então, o acolhimento é sobre isso. É sobre você servir de morada, você servir de abrigo, você servir de teto quando a tempestade está caindo ali, ó, na cabeça dos pais e você não consegue direcionar e você tem que esperar a tempestade passar para eles conseguirem te ouvir. E aí vamos dar uma corrida, porque eu acho que eu falo demais. A condição de acolhimento pode iniciar no sujeito que acolhe sem preconceitos, tanto sociais como de qualquer outro cunho. Escutar, aceitar, recepcionar, acomodar, proteger, morada, amparar. Um simples olhar e um abraço sincero pode minimizar o sofrimento do acolhido.
Sabe uma mãe atípica que não tem tempo de escovar dente e pentear cabelo? Eu tenho mães que eu queria muito trazer foto para vocês, de apresentar elas para vocês, porque são mães que chegavam para mim em consultório, mães lindas, que chegavam assim, sabe aquelas mães que não tem tempo de nada, não tem tempo de trocar de roupa, porque vive em função da criança, das crises, de trabalhar certos alimentos porque a criança só come aquele alimento. E aí quando você trabalha tudo isso, cara, floresce vida nessa família. Então um abraço sincero nessas mães. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês já fizeram, né, para poder amenizar essa história toda com a mãe atípica? É legal a gente questionar isso. O que não pode faltar no primeiro atendimento? Respostas. Pessoal, é normal chegar em consultório e bombardear de perguntas e às vezes, e tudo bem você não saber todas as respostas, mas não deixe essas mães procurarem resposta em outros lugares, né? Ela está ali com você, é o seu processo de diagnóstico, é a sua intervenção. Então, assim, dê todas as respostas. Olha, eu vou dar uma pesquisada, a gente vai conversar mais tarde, sempre com informações verdadeiras, baseadas em pesquisas científicas, baseadas em evidências, tudo que você puder trazer de informação, de atualidade, traga. Elas precisam desse direcionamento. Não prometer nada que não se tem garantia. Uma criança não vai falar daqui a 2 meses porque você determinou. A criança ela pode falar daqui a uma semana, ela pode falar daqui a 2 anos, ela pode falar daqui a 10, ela pode não falar. A fala, ela não está ligado, mas ela não é tudo na comunicação. A criança ela pode se comunicar de outras formas. E aí a gente precisa ver até que ponto explorar essa fala que não vai vir por outras questões pode ou não interferir no desenvolvimento da criança, né? Realizar os encaminhamentos necessários. Um profissional só, uma especialidade só, não faz tudo sozinho. A gente precisa de uma rede de apoio. Na clínica onde eu trabalho, nós somos fono, psicólogo, TO, fisioterapeuta, psicopedagogo, arte-terapeuta. Tem mais gente, eu esqueci. Daqui a pouco eu lembro. E incentivar a busca de uma rede de apoio. Ninguém consegue sozinho. Qual rede de apoio, Rômulo? Existem muitas. Grupo de amigos, grupo de apoio, intervenção psicológica, igreja, qualquer lugar que ela se sente acolhido, que ela pode falar a sua vivência, suas experiências, e ela pode trazer aquele peso de questionamentos, de se sentir mal, de não se sentir capaz, e colocar aberto para a gente poder debater e às vezes melhorar. Às vezes não, quase sempre. Beleza? E aí uma questão que eu trabalho sempre, 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 que é a empatia. A empatia é você se colocar no lugar do outro, você entender todo o processo de luto, identificar qual é a fase que essa família se encontra, qual é o direcionamento correto, é você se colocar e falar assim, e se fosse eu? E se eu estivesse nesse lugar? O que eu gostaria de ouvir, de ser direcionado? A empatia é difícil da gente trabalhar 24 horas, porque pela correria do dia a dia a gente faz as coisas um pouco mecânica, mas a gente precisa, né? Sugiro para vocês empatia com uma pitadinha de compaixão. Não adianta a gente se colocar no lugar do outro e a gente não agir, beleza? E o que faz a gente agir é a compaixão, certo? Tô correndo um pouquinho porque me deram um pouco tempo. E aqui é um videozinho que eu sempre trago. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele rodar. Ah, sim. No consultório, eu sempre trabalho como está meu vínculo com as crianças, né? E aí eu fico pensando, será que eu consigo? Será que meu vínculo está formado? Esse é o Davi. É uma criança autista, ele é gêmeo, com a Sarinha. E aí eu me coloco no colinho dele. Eu me coloco disponível, eu me coloco à disposição. E aí eu sempre fico vendo como ele está me tratando. Se o cuidado que eu ofereço, ele é recebido. Ele é devolvido. E o Davi é fantástico. Eu nem sei se vai rodar esse vídeo. Vamos ver. Acho que não.
Mas é um vídeo curtinho, onde eu deito no colo do Davi e ele fica fazendo carinho na minha cabeça, como se ele estivesse cuidando. E isso é muito fantástico de ver. Eu faço isso com todos os meus pacientes, até para poder saber se o vínculo está firmado. E aí a gente vai encerrando sobre essa questão do diagnóstico, do processo de aceitação. E aí, pessoal, o que não falar para pais de crianças autistas? Todas essas falas eu trago de consultório. Todas. Todas são falas que pais trouxeram para mim, que eles ouvem, escutam no dia a dia. Então, vai lá. Seu filho tem problema? Esse é o seu karma. Acredita, tá? Tão lindo, nem parece autista. Isso é falta de Deus. Você foi escolhida por Deus. Deus não dá um fardo maior que você não possa aguentar. Isso é clássica, pessoal, clássica. Que fardo é esse, papai? Todo mundo tem um pouco de autista. Capacitismo, né? Autismo virou modinha. Você tomou todas as vacinas. Aí a pergunta: você tomou todas as vacinas de gestação? Será que foi a vacina que causou? Ele vive no mundo dele. Ele tem seu próprio mundinho. As perguntas mais recentes que nós estamos aqui é: você é primo do seu esposo? Tem uma muito boa. Quer ver? Precisa fazer. Trouxe essa semana para mim. Chegou uma senhora para essa mãe e falou assim que ia fazer uma corrente de oração para ela, para poder expulsar que a criança estava com encosto. Não vou falar mais nada sobre isso, beleza? Tirem suas conclusões. E aí, pessoal, tem uma frase que todo mundo usa, principalmente profissionais, que eu acho assim muito limitante. Ele vive no mundo azul. Galera, ele não vive no mundo azul, ele não vive no mundo dele, ele não vive no mundo de ninguém, ele vive no nosso mundo. Se você sente fome, ele sente fome. Se você sente frio, ele também está com frio. Então ele vive no nosso mundo. Ele acessa as formas, ele experimenta diferente, mas é o mesmo mundo. Não caia nessa de você entender que ele está ali tentando se regular, fazendo os movimentos. Ele está no mundinho dele, ele tem um mundinho dele. Ele não tem mundinho dele. O mundinho é o mesmo que o seu. Ele só precisa de entender, de acessar as mesmas informações que você acessa. Eles têm essa dificuldade. Mas se eles estão ali tentando se regular nas estereotipias, vai lá buscar ele. Mostra que o mundo que ele vive é o mesmo que o seu, que existem coisas interessantes para poder fazer. E aí você só consegue trabalhar desse jeito com a empatia, com a compaixão. Certo? É isso. Eu sei, eu falo muito, e eu não duvido que eu tenha passado da hora. Já de antemão peço desculpa pelo tempo. Deixa eu voltar aqui para poder ver vocês. Voltei. Então, pessoal, esse é meu Instagram. Esse é meu WhatsApp. Tirem print, tirem foto. Se postar nos stories, me marca. É um canal que eu trabalho o acolhimento. Se vocês entrarem no meu Instagram, tem diversos temas que eu levanto dentro de consultório. Agora, o último que eu estou trabalhando é sobre a rigidez cognitiva. Os posts que eu faço lá são assuntos que eu trago de dúvidas de pais. E eu não me meto em política, eu não me meto em polêmica, eu não me meto em confusão. O Instagram é uma forma de abraçar esses pais. Tem mães ali que se conheceram através de publicação, hoje são amigas, levam os filhos para passear junto, e esse é o objetivo do meu Instagram, é o acolhimento. Eu estou falando isso porque se vocês tiverem dúvida, se vocês tiverem pessoas que queiram orientação, conversar, ou simplesmente bater um papo, é o que eu mais faço. Nos meus horários livres, vocês acham que eu estou descansando? Não, estou lá no Instagram batendo papo com mãe. Meu filho fez isso. Eu já tenho 8 afiliados. 8. E já digo que as vagas estão fechadas porque eu não consigo mais administrar. Desses 8, 7 são pacientes. Então, é um vínculo que a gente constrói, é um vínculo que a gente acompanha. Agora que eu olhei aqui, eu estou com 44 minutos, eu ainda tenho minutos para falar.
São vínculos que a gente forma. E a gente só consegue conquistar esse vínculo com respeito, com carinho, com admiração. E é uma troca muito bacana você receber. Hoje foi o meu primeiro dia de atendimento depois do recesso. Eu esperei uma criança, que é no meu último horário, totalmente bagunçada. Totalmente bagunçada. Ele tem 3 aninhos, não fala. Hoje ele chegou, não falou nada, ele sentou do meu lado. Aí eu trabalho muito de frente para o espelho, né? Porque o contato visual pelo espelho é muito melhor do que olho no olho, com crianças autistas. E aí, olhando ele pro espelho, ele começou a rir. Ele segurou meu pescoço assim, me puxou e deu um beijinho. Aí eu comecei a abraçar ele e falei, você tava com saudade do tio? Então, assim, é algo fantástico. Eu costumo falar que o autismo é um caminho sem volta. Quem entra não consegue sair e não tem coragem de sair também, não adianta. Então é isso, pessoal. Agradeço imensamente a oportunidade ao Joaces. Como eu falei, trabalhar o autismo é você estar constantemente levando informação. É você estar constantemente trabalhando a importância da empatia, do acolhimento. É você ser morada. Então, sempre que tiver oportunidade como essa, de falar para um público mais seleto, de um público que busca conhecimento a respeito dessa área, não é uma área fácil de se trabalhar, pelo contrário, a gente tem que estar estudando constantemente. Um paciente, a cada paciente, você é mais desafiado, até mesmo porque nenhuma criança é igual a outra, então existem crianças que conseguem fazer por esse jeito, outras você precisa desenvolver e adaptar uma outra forma de abordagem, outra tem que ter uma visão mais carinhosa, sabe? É muito difícil. Mas as pessoas que estão querendo entrar nessa área, bem-vindas. Prometo que é uma área que vocês vão amar, porque o carinho e a felicidade de você fazer o bem e a diferença na vida dessas famílias é algo fantástico. Hoje o Benja, ele me surpreende. Começou a falar agora tem um mês. E ele tem hiperfoco em super-heróis. Por isso que meu Instagram ele é todo de tema de super-heróis. Porque quando ele crescer, ele vai ler tudo e vai ter lá todos os super-heróis que ele gosta. E é isso. Acho que eu falei bem. Agora seria a fase de vocês me fazerem perguntas, da gente conversar, mas como é uma gravação, eu nem sei se poderia falar que é uma gravação, mas tá tudo bem. Mandem dúvidas e perguntas para esse Instagram. Vai ser um prazer conversar com vocês. É só falar assim, ó. Ei, Rômulo, eu assisti sua palestra na Joaces e queria saber sobre pontinho, pontinho, pontinho. Vai ser um prazer conversar com vocês. Gravo um áudio, mando foto, exemplifico. Beleza, pessoal? Eu vou encerrar. Vou dar oportunidade aí para outros palestrantes. Desejo a vocês um fantástico evento. Que, igual eu falei, aproveitem o processo. Esquece certificado, esquece. Aproveita. Né? A gente precisa construir um futuro mais digno, mais humanizado, com empatia. Beleza? Gente, beijo gigante. Equipe Joaces, muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Sempre que precisar, manda uma mensagenzinha. E é isso. Valeu? Beijo, gente. Até mais. Vou cancelar aqui. Valeu, tchau, tchau.